0016. Algumas horas depois, os outros espaços no placar começaram a ser preenchidos, um após o outro, rapidamente, não com nomes de avatares, mas com números de empregados da IOI. Cada um deles apareceu com 5.000 pontos. Aquele agora parecia ser o valor fixo para quem conseguiu obter a chave de cobre. Depois de algumas horas, a pontuação aumentava mais 100.000 pontos, quando um dos 6 passava pelo primeiro portão. Ao final do dia, o placar estava assim. Pontuação: 1. Parzival, 110.000. 2. Artemis, 109.000. 3. H, 108.000. Daito, 4. Daito, 107.000. 5. Shoto, 106.000. 6. IOI 655321, 105.000 pontos. 7. IOI 643187, 105.000 pontos. 8. IOI 621671, 105.000 pontos. 9. IOI 678324, 105.000 pontos. 10. IOI 637330, 105.000 pontos. Reconheceu o primeiro número de funcionário dos 6 a aparecer, porque estava impresso no uniforme de Sorrento. Ele provavelmente havia insistido para que seu avatar fosse o primeiro a conseguir a chave de cobre e passar pelo portão, mas eu não conseguia acreditar que ele tinha conseguido aquilo sozinho. Ele não podia ser bom no Just. Também não acreditava que ele soubesse as falas de jogos de guerra de cor, mas agora sabia que ele não precisava ser bom nem saber nada. Quando deparava com um desafio que não sabia enfrentar, como vencer no Just, ele simplesmente entregava o controle de seu avatar a um de seus subordinados, e durante o desafio de jogos de guerra, ele provavelmente havia pedido a alguém que ditasse a ele o diálogo por meio de seu equipamento de imersão hackeada. Quando os outros espaços vazios foram preenchidos, o placar começou a aumentar em comprimento, mostrando as pontuações além do 10º lugar. Logo, 20 avatares apareceram relacionados no placar. Depois 30. Nas 24 horas seguintes, mais de 60 avatares dos 6 passaram pelo primeiro portão. Enquanto isso, Ludus tornou-se o destino mais populoso do Oasis. Os terminais de transporte de todo o planeta cuspiam uma onda constante de caça-alvos que tomavam o globo todo, criando caos e interrompendo as aulas em todas as escolas. Secretaria de Ensino Público do Oasis previu o que aconteceria e logo tomou a decisão de evacuar Ludus e realocar todas as escolas em um novo lugar, uma cópia idêntica do planeta. Ludus 2 foi criada no mesmo setor, perto da original. Todos os alunos foram dispensados da escola, enquanto uma cópia de segurança do código-fonte do planeta original foi passada para o novo site, sem o código da Tumba dos Horrores que Halliday havia secretamente acrescentado a ele em algum momento. As classes foram retomadas em Ludus 2 no dia seguinte, e Ludus ficou à mercê dos 6 e dos caça-alvos. As notícias de que os 6 estavam espalhados no topo plano de uma pequena colina no meio de uma floresta afastada logo se espalharam. A localização exata da tumba apareceu nos fóruns naquela noite, com imagens mostrando o campo de força que os 6 tinham erigido para manter todas as outras pessoas afastadas. Aquelas imagens também mostravam claramente o formato de crânio das pedras no topo. Em questão de horas, a conexão com a Tumba dos Horrores do módulo do D&D foi divulgada em todos os fóruns de caça-alvos, e então chegou ao noticiário. Todos os grandes clãs de caça-alvos logo se uniram para realizar um ataque ao campo de força dos 6, tentando tudo o que podiam para que ele fosse derrubado e cercado. Os 6 tinham instalado disruptores de teletransporte, o que impedia que as pessoas se transportassem dentro do campo de força por meio tecnológico. Também colocaram uma equipe de magos de alto nível ao redor da tumba. Aqueles usuários mágicos faziam feitiços o tempo todo, mantendo a área toda envolvida em uma zona de magia temporária. Isso impedia que os campos de força fossem atravessados por qualquer meio mágico. Os clãs começaram a bombardear o campo externo com foguetes, mísseis, detonadores e insultos. Sitiaram a tumba a noite toda, mas na manhã seguinte os 2 campos de força continuavam intactos. Desesperados, os clãs decidiram desistir da artilharia pesada. Eles uniram seus recursos e compraram 2 bombas antimatéria muito poderosas no eBay.
detonaram as duas na sequência com apenas alguns segundos de intervalo. A primeira bomba derrubou o campo externo e a segunda bomba terminou o serviço. Assim que o segundo campo de força ruiu milhares de caça-alvos, nenhum deles ferido pelas explosões, uma vez que a zona não era de combate. Entraram na tumba e lotaram os corredores da masmorra baixa. Logo, milhares de caça-alvos e 6 entraram na tumba, todos prontos para desafiar o Rei Lich num jogo de Joust. Diversas cópias do rei apareceram, uma para cada avatar que pisava no estrado. 95% dos caça-alvos que entravam no desafio perderam e foram mortos, mas alguns foram bem-sucedidos, e na parte inferior do placar, relacionados depois dos 5 do topo e das dezenas de números de empregados da IOI, nomes começaram a aparecer. Poucos dias depois, a lista de avatares no placar já tinha mais de 100 nomes. Agora que a área estava repleta de caça-alvos, os 6 não conseguiram voltar a subir o campo de força. Os caça-alvos os atrapalhavam e destruíam seus navios e equipamentos. Assim, os 6 desistiram da barricada, mas continuaram a enviar avatares para dentro da tumba dos horrores, para conseguirem cópias da chave de cobre. Ninguém podia fazer nada para impedi-los. Um dia depois da explosão das pilhas, uma breve notícia foi divulgada em um dos boletins regionais. Eles mostravam um vídeo de voluntários passando pelos destroços em busca de restos mortais. O que encontravam não podia ser identificado. Parecia que os 6 também tinham plantado uma grande quantidade de equipamento de produção de drogas e produtos químicos no local, para fazer parecer com que um laboratório de drogas dentro de um dos trailers havia explodido. Deu perfeitamente certo, os policiais não se deram ao trabalho de investigar mais. As pilhas eram tão volumosas ao redor do amontoado de trailers retorcidos e chamuscados que era perigoso demais tentar retirar os restos com um dos velhos guindastes de construção. Deixaram os escombros onde estavam para que aos poucos se fundissem a terra. Assim que o primeiro pagamento entrou em minha conta, comprei uma passagem de ônibus de ida para Columbus, Ohio, que partiria às 8 da manhã do dia seguinte. Paguei a mais por um assento na primeira classe que vinha com uma poltrona mais confortável e um terminal para conexão do cabo de internet. Eu queria passar a maior parte da minha viagem ao leste jogando no Oasis. Quando a viagem foi marcada, relacionei tudo o que havia em meu esconderijo e peguei os itens que queria levar comigo. E os coloquei dentro de uma mochila velha. Meu console do Oasis doado pela escola e as luvas. Meu almanaque de Anorak impresso e cheio de orelhas. Meu diário do Graal, algumas roupas, meu laptop, o resto eu deixei para trás. Quando escureceu, saí da van, tranquei e joguei as chaves na pilha de ferro velho. Então, peguei a mochila e saí das pilhas pela última vez, não olhei para trás. Caminhei por ruas movimentadas e consegui evitar assaltos no caminho até a estação de ônibus. Havia um quiosque velho de atendimento aos clientes logo na entrada, e depois de uma avaliação rápida de retina, ele emitiu minha passagem. Eu me sentei ao lado do portão, lendo minha cópia do almanaque até a hora do embarque. Era um terminal de 2 mãos, com proteções de ferro, janelas à prova de balas e painéis solares no teto. Uma verdadeira fortaleza. Eu havia conseguido um assento ao lado da janela, 2 fileiras atrás do motorista, que estava dentro de uma caixa de vidro à prova de bala também. Uma equipe de 6 guardas armados ficava em uma guarita sobre o ônibus para proteger o veículo e seus passageiros no caso de um assalto por ladrões de estrada ou pedintes. Uma grande possibilidade quando saíamos pelas estradas sem lei que agora existiam fora da segurança das cidades grandes. Todos os assentos do ônibus estavam ocupados. A maioria dos passageiros colocava os visores assim que se sentava. Demorei um pouco para colocar o meu, tempo suficiente para ver minha cidade natal desaparecer de vista da estrada atrás de nós enquanto passávamos pelo mar de turbinas eólicas que a cercavam. O motor elétrico do ônibus alcançava uma velocidade máxima de 67 km por hora graças ao estado ruim da estrada interestadual e às inúmeras paradas que o ônibus tinha de fazer em estações de carregamento ao longo do caminho. Demorei muitos dias para chegar ao destino. Passei quase todo o tempo jogando no Oasis, preparando-me para começar minha vida nova. O primeiro ato seria criar uma nova identidade. Não seria difícil, agora que eu tinha um pouco de dinheiro. No Oasis era possível comprar qualquer tipo de informação se você soubesse onde procurar e a quem perguntar. E se não se importasse em desobedecer as regras. Havia muitas pessoas desesperadas e corruptas trabalhando para o governo e para todas as grandes empresas, e elas costumavam vender informações no mercado negro do Oasis. Meu novo status
como caça-ovo famoso no mundo todo, me dava todo tipo de credibilidade no submundo, o que me ajudou a ter acesso a um site de leilão de dados ilegais conhecido como L33T HAX0RZ Wareham. L33T Haxords Warzows, e por uma quantia muito pequena pude comprar uma série de procedimentos de acesso e senhas para o banco de dados RSEU, Registro de Cidadão dos Estados Unidos. Com eles, pude entrar em um banco de dados e acessar meu perfil existente de cidadão criado quando me matriculei na escola. Apaguei minhas impressões digitais e meus padrões de retina e os substituí por aqueles de um morto, meu pai. Em seguida, copiei essas informações em um perfil de identidade totalmente novo que eu havia criado, com o nome de Bryce Lynch. Dei 22 anos a Bryce, um novo número de seguro social, uma avaliação de crédito perfeita e formação acadêmica em ciência da computação. Quando eu quisesse me tornar eu mesmo de novo, só teria de deletar a identidade de Lynch e copiar minhas impressões digitais e padrões de retina no arquivo original. Quando minha identidade ficou pronta, eu comecei a procurar nos anúncios de Columbus um apartamento adequado e encontrei um quarto barato em um velho hotel num arranha-céu remanescente da época em que as pessoas viajavam fisicamente a negócios ou a lazer. Os quartos tinham sido transformados em práticos apartamentos de um cômodo, e cada unidade havia sido modificada para satisfazer as necessidades de um caçouvo em tempo integral. Ali havia tudo o que eu queria. Aluguel baixo, sistema de segurança de primeira e acesso constante e seguro para o máximo de eletricidade que eu pudesse comprar. O mais importante é que oferecia uma conexão direta de fibra óptica com o principal servidor Oasis, que ficava localizado a poucos quilômetros dali. Era o tipo de conexão de internet mais rápida e mais segura que existia. E como não era fornecida pela IOI nem por suas subsidiárias, eu não ficaria paranoico pensando que eles podiam estar monitorando minha conexão ou tentando me localizar. Estaria seguro. Conversei com um agente de locação em uma sala de bate-papo que me levou a um turismo virtual em minha nova habitação. O lugar parecia perfeito. Aluguei o lugar com meu novo nome e paguei 6 meses de aluguel adiantado. Isso fez com que o agente não perguntasse nada. Às vezes, tarde da noite, quando o ônibus passava lentamente pela estrada cheia de buracos, eu tirava meu visor e olhava pela janela. Nunca havia saído de Oklahoma antes. Eu estava curioso para ver o resto do país, mas a paisagem era sempre feia, e todas as cidades superpopulosas e em ruínas pelas quais passávamos se pareciam umas com as outras. Por fim, quando parecia que estávamos nos arrastando por aquela estrada por meses, o horizonte de Columbus apareceu à frente, brilhando como Oz no fim da estrada amarela de paralelepípedos. Chegamos próximo ao pôr do sol e já havia mais luzes acesas juntas na cidade que eu jamais tinha visto antes. Eu havia lido que enormes painéis solares estavam espalhados por toda a cidade, com duas plantas de energia heliostáticas em sua margem. Elas retinham a energia do Sol o dia todo, armazenavam-na e a utilizavam à noite. Quando entramos no terminal de ônibus de Columbus, minha conexão do Oasis foi cortada. Quando eu tirei meu visor e desci do ônibus com os outros passageiros, a realidade de minha situação finalmente começou a me ocorrer. Eu era um fugitivo, vivendo com um nome falso. Pessoas poderosas estavam à minha procura, pessoas que queriam me ver morto. Ao sair do ônibus, senti um peso grande no peito. Senti dificuldade para respirar. Talvez estivesse tendo um ataque de pânico. Eu me forcei a respirar profundamente e tentei me acalmar. Só precisava chegar ao meu novo apartamento, acertar a conexão e entrar de novo no Oasis. E então, tudo ficaria bem. Voltaria para ambientes familiares. Estaria em segurança. Peguei um autotáxi e registrei meu novo endereço na tela sensível ao toque. A voz sintetizada do computador do táxi me disse que o percurso duraria cerca de 32 minutos com as condições de tráfego daquele momento. Durante o trajeto, olhei pela janela para as ruas escuras da cidade. Ainda me sentia zonzo e ansioso. Ficava olhando para o contador para ver quanto ainda tínhamos de percorrer. Por fim, o táxi parou diante de um novo prédio, um monólito verde às margens do Scioto.
perto do gueto de Twin Rivers, percebi um fraco contorno na fachada do prédio onde antes ficava o logo do Hilton, quando o local era um hotel. Paguei a viagem e saí do táxi, então dei mais uma olhada ao redor. Respirei fundo o ar fresco pela última vez e entrei com minha mala pela porta da frente na recepção. Quando entrei na cabine de segurança, minhas impressões digitais e meus padrões de retina foram analisados e meu nome brilhou no monitor. Uma luz verde se acendeu e a porta da gaiola se abriu, permitindo que eu continuasse caminhando até os elevadores. Meu apartamento ficava no 42º andar, número 4211. A trava de segurança do lado de fora exigia mais uma verificação de retina. Então, a porta se abriu e as luzes de dentro se acenderam. Não havia móveis no cômodo quadrado, nada além de uma janela. Entrei, fechei a porta e a tranquei. E então prometi não sair antes de completar minha busca. Abandonaria o mundo real totalmente até encontrar o ovo. 0017. Artemis. Você está aí? Parzival. Sim. Ei, nem consigo acreditar que você finalmente respondeu a um dos meus pedidos de bate-papo. Artemis. Só para pedir para você parar. Não é uma boa ideia começarmos a conversar. Parzival. Por quê? Pensei que fôssemos amigos. Artemis. Você parece ser um cara muito bacana, mas somos concorrentes, caça-ovos, rivais, inimigos jurados, sabe como é? Parzival. Não precisamos falar sobre nada relacionado à caça. Artemis. Tudo está relacionado à caça. Parzival. Pare com isso. Pelo menos tente. Vamos começar de novo. Oi, Artemis. Como vai? Artemis. Bem, valeu por perguntar. E você? Parzival. Ótimo. Ei, por que está usando essa interface antiga de bate-papo com texto? Posso hospedar uma sala virtual para nós? Artemis. Prefiro aqui. Parzival. Por quê? Artemis. Como você se lembra, eu costumo reclamar muito. Se tiver de digitar tudo o que quero dizer, torno-me bem menos reclamona. Parzival. Não acho que você seja reclamona. É encantadora. Artemis. Você usou mesmo a palavra encantadora? Parzival. O que eu digitei está bem na sua frente, não é? Artemis. Que bonitinho. Mas você está de brincadeira. Parzival. Estou sendo total e verdadeiramente sério. Artemis. Então, como está a vida no topo do placar, malandro? Já cansou de ser famoso? Parzival. Não me sinto famoso. Artemis. Está de brincadeira? O mundo inteiro está morrendo de vontade de saber quem você é de verdade. Você é um astro, cara. Parzival. Você é tão famosa quanto eu. E se eu sou um astro, por que a imprensa sempre me mostra como um geek que não toma banho e nunca sai de casa? Artemis. Pelo visto, você viu aquele desenho que fizeram de você. Parzival. Sim. Por que será que todo mundo pensa que eu sou um idiota antissocial? Artemis. Você não é antissocial? Parzival. Não. Talvez. Está bem, sim, sou. Mas tenho hábitos excelentes de higiene. Artemis. Pelo menos acertar no seu sexo. Todo mundo pensa que eu sou um homem na vida real. Parzival. Porque a maioria dos caça-ovos é do sexo masculino, e eles não conseguem aceitar a ideia de que uma mulher tenha sido melhor que eles. Artemis. Eu sei. Neandertais. Parzival. Então está me dizendo definitivamente que é uma mulher, na vida real? Artemis. Você já deveria saber disso, Sherlock. Parzival. Eu sabia. Artemis. É mesmo? Parzival. Sim, depois de analisar os dados disponíveis, concluí que você deve ser uma mulher. Artemis. Por que seria? Parzival. Porque não quero descobrir que estou afim de um cara de 200 quilos chamado Chuck que vive no porão da casa da mãe em Detroit. Você ainda ficaria afim de mim nesse caso? Artemis. Você está afim de mim? Parzival. Você já deveria saber disso, Sherlock. Artemis. E se eu fosse uma moça de 200 quilos chamada Charlene que vivesse no porão da casa da mãe em Detroit? Ainda assim estaria afim de mim? Parzival. Não sei. Você mora no porão da casa da sua mãe? Artemis. Não. Parzival. Então, provavelmente eu ainda estaria afim. Artemis. Então tenho que acreditar em você. Que você é um daqueles caras míticos que só se importa com a personalidade de uma mulher e não com a embalagem? Parzival. Por que acha que sou um homem? Artemis. Por favor, isso é óbvio. Não vejo nada além de atitudes masculinas de sua parte. Parzival. Atitudes masculinas? Como assim? Eu uso o palavreado de homem ou alguma coisa assim? Artemis. Não mude de assunto. Você está dizendo que é afim de mim. Parzival. Sou afim de você antes mesmo de nos conhecermos, desde que lia seu blog e assistia seus vídeos.
Tenho perseguido você virtualmente há anos. Artemis. Mas você não sabe muito sobre mim, nem sobre minha personalidade. Parzival. Isso é o Oasis. Só nossa personalidade existe aqui. Artemis. Não concordo. Tudo a respeito de nossa personalidade online é filtrado pelos avatares, o que nos permite controlar nossa aparência e voz. O Oasis permite que você seja quem quiser, por isso todo mundo é viciado nele. Parzival. Então, na vida real, você não tem nada a ver com a pessoa que conheci na tumba naquele dia? Artemis. Aquele era apenas um de meus lados, o lado que deixo você ver. Parzival. Bem, gostei daquele lado. E se me mostrasse os outros, tenho certeza de que gostaria deles também. Artemis, você diz isso agora, mas eu sei como essas coisas são. Mais cedo ou mais tarde, você vai querer ver uma foto minha de verdade. Parzival, não sou do tipo que faz exigências. Além disso, com certeza não vou mostrar uma foto minha. Artemis, por quê? Porque você é feio de doer? Parzival, você é muito hipócrita. Artemis, e aí? Responda a pergunta. Você é feio? Parzival, devo ser. Artemis, por quê? Parzival. As fêmeas da espécie sempre me consideraram revoltante. Artemis, não considero você revoltante. Parzival, claro que não. Porque você ainda. Porque você é um obeso chamado Chuck que gosta de conversar com rapazes online. Artemis, então você é um rapaz? Parzival, relativamente jovem. Artemis, relativo a quê? Parzival, a um cara de 53 anos como você, Chuck. Sua mãe deixa você morar de graça no porão ou cobra aluguel? Artemis, você acha isso mesmo? Parzival, se achasse, não estaria conversando com você agora. Artemis, então, como acha que sou? Parzival, como seu avatar, creio eu. Mas, claro, sem a armadura, as armas e a espada brilhante. Artemis, você está brincando, né? Essa é a primeira regra dos romances virtuais. Amigo. Ninguém nunca se parece com o avatar que adota. Parzival, vamos manter um romance virtual? Dedos cruzados. Artemis, de jeito nenhum, espertinho. Sinto muito. Parzival, por que não? Artemis, não tenho tempo para romance, Dr. Jones. Meu vício em pornografia virtual toma quase todo o meu tempo, e procurar pela chave de Jade toma o que sobra. Era o que eu deveria estar fazendo agora, na verdade. Parzival, eu também, mas conversar com você é mais divertido. Artemis, e você? Parzival, o que tem eu? Artemis, você tem tempo para um romance virtual? Parzival, tenho tempo para você. Artemis, você é fogo. Parzival, ainda nem comecei. Artemis, você trabalha? Ou ainda estuda? Parzival, estudo. Ensino médio. Vou me formar na semana que vem. Artemis, você não deveria revelar coisas assim. Posso ser um espião dos seis, tentando obter o seu perfil. Parzival, vocês já fizeram isso, lembra? Eles explodiram minha casa. Mas se ferraram. Artemis, eu sei. Ainda estou assustado com isso. Só consigo imaginar como você se sente. Parzival, a vingança é um prato que se serve frio. Artemis, bon appétit. O que faz quando não está caçando? Parzival, eu me recuso a responder mais perguntas se você não começar a retribuir. Artemis, beleza. Quid pro quo, Dr. Leta. Vamos nos revezar nas perguntas. Pode começar. Parzival, você trabalha ou estuda? Artemis, faço faculdade. Parzival, de quê? Artemis, minha vez. O que faz quando não está caçando? Parzival, nada, só caço. Estou caçando agora, na verdade. Faço mil coisas ao mesmo tempo. Artemis, eu também. Parzival, é mesmo? Então vou ficar de olho no placar só por precaução. Artemis, faça isso, espertinho. Parzival, o que estuda na faculdade? Artemis, poesia e redação. Parzival, faz sentido. Você escreve muito bem. Artemis, obrigada pelo elogio. Quantos anos você tem? Parzival, fiz 18 no mês passado. E você? Artemis, não acha que estamos entrando em assuntos muito pessoais? Parzival, nem um pouco. Artemis, 19. Parzival, uma mulher mais velha, bacana. Artemis, isso se eu for uma mulher? Parzival, você é mulher? Artemis, não é sua vez. Parzival, beleza. Artemis, até que ponto conhece H? Parzival, ele é meu melhor amigo há 5 anos. Agora fale, você é mulher? E com essa pergunta quero saber se você é um ser humano do sexo feminino que nunca passou por uma operação de mudança de sexo. Artemis, bem específico. Parzival, responda a pergunta. Artemis, sou e sempre fui um ser humano do sexo feminino. Você já encontrou Wade na vida real? Parzival, não. Você tem irmãos? Artemis, não. E você? Parzival, não. Tem pais? Artemis, eles morreram por causa da gripe. Então foi criada pela minha avó. Você tem pais? Parzival, não. Os meus morreram também. Artemis, é meio ruim, não é? Não ter os próprios pais por perto.
Parzival, sim, mas muitas pessoas estão piores que eu. Artemis, eu digo isso a mim mesmo o tempo todo. Então, você e Eight estão atuando juntos? Parzival, e começou. Artemis, estão? Parzival, não. Ele me perguntou a mesma coisa sobre você, sabe? Porque você passou pelo primeiro portão algumas horas depois de mim. Artemis, e isso me faz lembrar de algo. Por que me deu aquela dica a respeito de mudar de lado no Joust? Parzival, sinto vontade de ajudar você. Artemis, bem, não deveria cometer esse erro de novo, porque eu vou vencer. Você sabe disso, certo? Parzival, sei, veremos. Artemis, você não está ganhando sua parte nas perguntas e respostas, cara. Pode fazer umas 5 perguntas. Parzival, beleza. De que cor é o seu cabelo na vida real? Artemis, preto. Parzival, olhos? Artemis, azuis. Parzival, como em seu avatar, hein? Você tem o mesmo corpo e o rosto também? Artemis, até onde eu saiba. Parzival, ok. Qual é o seu filme favorito? De todos. Artemis, muda muito. No momento, provavelmente Highlander. Parzival, belo gosto, moça. Artemis, eu sei. Tenho uma queda por caras malvados e carecas. O Kurgan é muito sensual. Parzival, vou raspar a cabeça agora e começar a usar roupas de couro. Artemis, envie fotos. Ei, preciso ir daqui a poucos minutos, Romeu. Pode me fazer a última pergunta. Depois preciso dormir um pouco. Parzival, quando vamos poder nos falar de novo? Artemis, quando um de nós encontrar o ovo. Parzival, pode demorar anos. Artemis, que seja. Parzival, posso pelo menos continuar a enviar e-mails a você? Artemis, não é uma boa ideia. Parzival, não pode me impedir de enviar e-mails. Artemis, posso sim. Posso bloquear você em minha lista de contatos. Parzival, mas não faria isso, faria? Artemis, não se você não me forçar. Parzival, difícil. Desnecessariamente difícil. Artemis, boa noite, Parzival. Parzival, adeus, Artemis. Bons sonhos. Final do chatlog. Comecei a enviar e-mails para ela. A princípio eu me continha e só escrevia uma vez por semana. Pela minha surpresa, ela nunca deixava de responder. Geralmente era apenas uma única frase dizendo que estava ocupada demais para responder, mas as respostas começavam a ficar mais longas e começamos a nos corresponder. Algumas vezes por semana, no começo. Depois, conforme nossas mensagens ficaram mais compridas e mais pessoais, começamos a trocar e-mails pelo menos uma vez ao dia. Às vezes mais. Às vezes mais. Sempre que uma mensagem dela chegava em minha caixa de mensagens, eu parava tudo o que estava fazendo para ler. Logo, começamos a nos encontrar para sessões particulares na sala de bate-papo pelo menos uma vez por dia. Jogávamos antigos jogos de tabuleiro, assistíamos a filmes e ouvíamos música. Conversávamos por horas, conversas compridas a respeito de tudo o que vinha à mente. A companhia dela era viciante, parecíamos ter tudo em comum. Tínhamos os mesmos interesses, éramos movidos pelos mesmos objetivos, ela entendia todas as minhas piadas. Ela me fazia rir, ela me fazia pensar. Mudou a maneira como eu via o mundo. Nunca havia estabelecido uma conexão tão forte e imediata com alguém antes, nem mesmo com Wade. Já não me importava que deveríamos ser concorrentes, e a ela também não. Começamos a compartilhar os detalhes de nossa pesquisa. Falávamos sobre quais filmes estávamos assistindo e quais livros estávamos lendo. Começamos até a trocar teorias e discutir nossas interpretações a respeito de trechos específicos do almanaque. Eu não me controlava ao lado dela. Uma voz em minha mente insistia em tentar me alertar que todas as coisas que ela dizia podiam ser mentiras e que ela podia apenas estar me enganando. Mas eu não acreditava nisso. Confiava nela, ainda que tivesse todos os motivos para desconfiar. Eu me formei no ensino médio no início de junho. Não fui à cerimônia de formatura. Já havia parado de frequentar as aulas quando fugi das pilhas. Até onde eu sabia, os 6 acreditavam que eu estava morto, e eu não queria estragar isso aparecendo na escola nas últimas semanas de aula. Faltar na semana de provas finais não foi um problema grande, pois eu já tinha créditos mais que suficiente para pegar o diploma. A escola enviou uma cópia dele para mim. Enviaram o diploma original para meu endereço nas pilhas, que não existia mais, por isso não sei o que aconteceu com o documento. Quando eu terminasse os estudos, pretendia dedicar todo o meu tempo à caça, mas eu só queria ficar com Artemis. Quando não estava na companhia online de minha nova pseudo-namorada, dedicava o resto do tempo a aumentar o nível de meu avatar. Os caça-alvos se referiam a isso como subir para o 99, porque o nível 99 era o de poder máximo que um avatar conseguia alcançar.
Artemis e Eight o haviam alcançado recentemente, e assim fiquei motivado a alcançar os concorrentes. Na verdade, não demorei muito. Eu tinha muito tempo livre, dinheiro e meios para explorar o Oasis totalmente. Então, comecei a contemplar todas as missões que encontrava, às vezes saltando 5 ou 6 níveis num dia. Eu me tornei um guerreiro mago. Conforme meus números subiam, afiei as habilidades de combate e feitiço do meu avatar e reunia uma série de armas poderosas, itens mágicos e veículos. Artemis e eu atuávamos juntos em algumas missões, visitávamos o planeta Goondox e concluímos toda a missão Goonies em apenas um dia. Artie interpretou o personagem de Martha Plimpton. Steph e eu interpretei Mike, o personagem de Sean Astin. Foi muito divertido. Eu não passava o tempo todo brincando. Tentava manter a cabeça no jogo. Tentava sim. Pelo menos uma vez por dia. Eu pegava o quarteto e tentava, mais uma vez, decifrar seu sentido. O capitão escondeu a chave de Jade em uma morada há muito esquecida, mas você só poderá apitar quando a série de troféus estiver reunida. Durante um tempo pensei que o apito da terceira linha podia ser uma referência a um programa japonês de TV dos anos 1960 chamado Os Gigantes Espaciais, que havia sido dublado em inglês e retransmitido nos Estados Unidos nos anos 1970 e 1980. Os Gigantes Espaciais, chamados Maguma Taishi no Japão, apresentava uma família de robôs de transformação que viviam em um vulcão e lutavam contra um vilão alienígena do mal chamado Rodak. Halliday se referiu a esse programa diversas vezes no almanaque, citando-o como um de seus programas favoritos na infância. Um dos principais personagens do programa era um menino chamado Miko, que soprava um apito especial para reunir os robôs para ajudá-lo. Assisti a todos os 52 episódios super bregas de Os Gigantes Espaciais, do começo ao fim, enquanto devorava batatas fritas e fazia anotações. Mas quando a maratona terminou, eu ainda não havia feito progresso algum na compreensão do sentido do quarteto. De novo, estava sem saída. Concluí que Halliday devia estar se referindo a algum outro apito. Então, numa manhã de sábado, finalmente fiz um pequeno progresso. Estava assistindo a diversos comerciais antigos de cereal dos anos 1980 quando parei para pensar por que os fabricantes de cereal não incluíam mais brindes dentro das caixas. Em minha opinião, aquilo era uma tragédia, mais um sinal de que a civilização estava arruinada. Continuava pensando nisso quando um antigo comercial do Capitão Crunch começou, e foi então que fiz a ligação entre a primeira e a terceira linha do quarteto. O capitão escondeu a chave de Jade, mas você só poderá apitar. Halliday estava se referindo a um famoso hacker dos anos 1970 chamado John Draper, mais conhecido pelo apelido de Capitão Crunch. Draper foi um dos primeiros pricks, ou hackers de telefonia, e ficou famoso por descobrir que os apitos de brinquedo de plástico que vinham dentro das caixas de cereal Capitão Crunch podiam ser utilizados para fazer chamadas telefônicas de longa distância, porque emitiam um tom de 2600 Hz que enganava o velho sistema de telefonia analógica, liberando o acesso à linha. O capitão escondeu a chave de Jade. Só podia ser aquilo. O capitão era o Capitão Crunch e o apito era o famoso apito de plástico da história de Brick. Talvez a chave de Jade estivesse disfarçada como um daqueles apitos de plástico de brinquedo, escondida dentro de uma caixa de cereal Capitão Crunch. Mas onde estaria escondida a caixa de cereal? Em uma morada muito esquecida. Eu ainda não sabia a que morada, a muito esquecida, aquela frase se referia, nem onde procurar. Visitei muitas moradas esquecidas das quais me lembrei. Recriações da casa da família Adams, a cabana abandonada na trilogia Uma Noite Alucinante, o apartamento de Tyler Durden em Clube da Luta e a casa de Lars em Tatooine de Star Wars. Não encontrei a chave de Jade dentro de nenhum deles. Pista falsa atrás de pista falsa. Mas você só poderá apitar quando a série de troféus estiver reunida. Eu ainda não tinha decifrado o sentido da última frase. Quais troféus eu tinha de reunir? Ou seria uma metáfora meio mal feita? Devia haver uma conexão simples que eu não estava fazendo, uma referência tola que eu não era esperto o suficiente nem tinha conhecimento para entender. Desde então não conseguia mais fazer progressos. Sempre que relia o quarteto, minha paixão por Artemis acabava com minha capacidade de concentração e logo eu fechava o diário do Graal e a chamava para ver se ela queria conversar. Quase sempre ela aceitava, e eu me convencia de que não havia nenhum problema em enrolar um pouco.
porque parecia que ninguém estava progredindo na busca pela chave de Jade. O placar continuava sem mudanças, todos pareciam estar tão parados quanto eu. Conforme as semanas foram passando, Artemis e eu passávamos cada vez mais tempo juntos, mesmo quando nossos avatares estavam fazendo outras coisas. Trocávamos e-mails e mensagens instantâneas, um rio de palavras corria entre nós. Mais que tudo, eu queria conhecê-la no mundo real, cara a cara, mas não dizia isso a ela. Tinha certeza de que ela nutria fortes sentimentos por mim, mas também mantinha distância. Por mais que eu revelasse sobre mim, eu acabei revelando tudo, incluindo meu nome verdadeiro. Ela sempre se recusava a revelar detalhes a respeito de sua vida. Eu sabia que ela tinha 19 anos e que vivia em algum lugar a nordeste do Pacífico. Era tudo o que ela me dizia. A imagem dela que se formou em minha mente era a mais óbvia. Eu imaginava como uma manifestação física de seu avatar. Eu imaginava com o mesmo rosto, olhos, cabelos e corpo, apesar de me dizer diversas vezes que na vida real ela não tinha quase nada a ver com seu avatar e de não ser atraente. Quando comecei a passar a maior parte do tempo com Artemis, Eiichi e eu começamos a nos distanciar. Em vez de nos encontrarmos diversas vezes por semana, conversávamos poucas vezes por mês. Eiichi sabia que eu estava apaixonado por Artemis, mas nunca reclamou, mesmo quando eu o dispensava de última hora para ficar com ela. Ele apenas dava de ombros e dizia para eu tomar cuidado. Espero mesmo que você saiba o que está fazendo, Zé. É claro que eu não sabia. Meu relacionamento com Artemis desafiava o bom senso, mas não conseguia evitar de me apaixonar por ela. De certa forma, sem perceber, minha obsessão em encontrar o easter egg de Halliday estava sendo substituída por minha obsessão por Artemis. Depois de um tempo, ela e eu começamos a realizar encontros, fazendo excursões de um dia todo para locais exóticos do Oasis e boates exclusivas. A princípio, Artemis reclamava, ela achava que eu tinha de ser discreto, porque assim que meu avatar fosse visto em público, os 6 saberiam que a tentativa de me matar havia fracassado, e eu voltaria para a lista de procurados. Mas eu disse a ela que não me importava. Eu já estava me escondendo dos 6 no mundo real e me recusava a continuar me escondendo deles no Oasis também. Além disso, eu tinha um avatar de nível 99. Eu me sentia invencível. Talvez eu estivesse apenas tentando impressionar Artemis, agindo de modo destemido. Nesse caso, acho que funcionou. Nós ainda disfarçávamos nossos avatares antes de sair, porque sabíamos que haveria muitas manchetes nos tabloides se Parzival e Artemis começassem a aparecer em público juntos de modo frequente. Mas houve uma exceção. Certa noite ela me levou para assistir Rock Horror Picture Show em uma sala de cinema enorme do tamanho de um estádio no planeta transexual onde ocorreu a exibição do filme por mais tempo e para mais pessoas no Oasis. Milhares de avatares iam às exibições, sentavam-se nas arquibancadas e participavam como plateia. Normalmente, apenas membros antigos do fã-clube do Rock Honor recebiam permissão para subir ao palco e ajudar a interpretar o filme na frente da enorme tela, e apenas depois de passarem por um processo árduo de testes. Mas Artemis utilizou sua fama para mexer uns pauzinhos, e ela e eu recebemos permissão de participar do elenco na apresentação daquela noite. O planeta todo ficava em uma zona sem combate, por isso não fiquei com medo de sofrer uma emboscada dos 6, mas senti um grande medo de subir ao palco quando o show começou. Artemis interpretou uma perfeita Columbia, e eu tive a honra de interpretar seu amor morto-vivo, Eddie. Alterei a aparência de meu avatar para ficar exatamente como o Meatloaf no papel, mas minha performance e a dublagem ainda ficaram meio ruins. Felizmente, a plateia me deu um desconto porque eu era o famoso Cassalvo Parzival, e claramente estava me divertindo. Aquela noite tinha sido sem dúvida a mais divertida da minha vida. Disse isso a Artemis depois, e foi quando ela se inclinou e me beijou pela primeira vez. Não consegui sentir, claro, mas ainda assim meu coração disparou. Eu já havia ouvido todos os avisos clichês a respeito dos perigos de se apaixonar por alguém do mundo virtual, mas ignorei todos eles. Decidi que, independentemente de quem Artemis fosse, eu estava apaixonado por ela. Senti aquela paixão bem no fundo do meu coração de melão. E então, certa noite, como um idiota total, contei a ela sobre meus sentimentos. 0018. Era sexta-feira, e eu estava passando mais uma noite solitária fazendo pesquisa, analisando todos os episódios de Garotos Prodígios, um seriado de TV do início dos anos 1980, a respeito de um hacker adolescente que usa suas habilidades de informática para desvendar mistérios.
Eu havia acabado de assistir ao episódio Acesso Moral, quando um e-mail chegou em minha caixa de mensagens. Era de Ogden Morrow. Na linha de assunto estava escrito: "Podemos dançar se você quiser." Não havia texto no corpo do e-mail, apenas um anexo, um convite para uma das reuniões mais exclusivas no Oasis, a festa de aniversário de Ogden Morrow. No mundo real, Morrow quase nunca fazia aparições públicas, e no Oasis ele saía de seu esconderijo apenas uma vez por ano, para ser o anfitrião daquele evento. O convite mostrava uma foto do avatar de Morrow, famoso no mundo todo, o grande e poderoso Og, o mago de barba grisalha curvado sobre uma mesa de som de DJ, com fones de ouvidos, mordendo o lábio inferior em êxtase enquanto arranhava velhos discos de vinil em pratos giratórios. Sua caixa de discos tinha um adesivo com as palavras "Não entre em pânico" e um logo anti-6, o número 6 em amarelo com um círculo vermelho e uma barra sobre ele. Na parte inferior estava escrito: "Festa Anos 1980 de Ogden Morrow, em comemoração ao seu 73º aniversário. Esta noite, 22 horas OST na Distracted Globe, válido para uma pessoa." Fiquei boquiaberto. Ogden Morrow havia se dado ao trabalho de me convidar para sua festa de aniversário. Era a maior honra que eu já havia recebido. Chamei Artemis, que me disse ter recebido o mesmo e-mail. Disse que não poderia recusar um convite do próprio Og, apesar dos riscos óbvios. Então, naturalmente, eu disse a ela que nós nos veríamos na discoteca. Foi a única maneira que encontrei de não parecer um idiota completo. Eu sabia que se Og havia convidado nós dois, ele provavelmente também havia convidado os outros membros dos 5 do topo, mas Eight provavelmente não iria, porque ele competia em uma partida transmitida ao mundo todo, todas as sexta-feiras à noite, e Shoto e Daito nunca entravam em uma zona de combate a menos que fosse absolutamente necessário. O Distracted Globe era uma discoteca famosa de gravidade zero no planeta Nenoir, no setor 16. Ogden Morrow havia codificado o local sozinho décadas antes e ainda era seu único proprietário. Eu nunca tinha ido ao Globe. Eu não curtia muito dançar nem me socializar com os imbecis metidos a caça-alvos que costumavam frequentar o local, mas a festa de aniversário de Ogden era um evento especial e assim a clientela de sempre seria proibida naquela noite. A discoteca estaria repleta de celebridades, astros e estrelas de filmes, músicos e pelo menos 2 membros dos 5 do topo. Passei mais de uma hora cuidando do cabelo de meu avatar e experimentando roupas novas para ele usar na discoteca. Por fim, escolhi uma roupa clássica dos anos 1980, um terno cinza claro, exatamente como o que Peter Weller usava em Buckaroo Banzai, com uma gravata borboleta vermelha e um par de botas brancas Adidas Vintage. Também incluí em meu inventário a melhor armadura e uma grande quantidade de armamentos. Um dos motivos pelos quais o Globe era uma discoteca tão bacana era por estar localizada em uma zona de combate na qual a mágica e a tecnologia funcionavam. Então era extremamente perigoso ir ali, ainda mais para um caça-ovo famoso como eu. Havia centenas de mundos com temas cyberpunks espalhados pelo Oasis, mas Nenoir era um dos maiores e mais antigos. Avistado em órbita, o planeta era uma bola brilhante coberta por teias sobrepostas de luz pulsante. Era sempre noite em Nenoir. No mundo todo, e sua superfície era uma estrutura inteiriça de cidades interconectadas repletas de arranha-céus impossivelmente grandes. Seus céus eram cheios de fluxo constante de veículos voadores sobrevoando as construções da cidade, e as ruas ficavam tomadas por NPCs usando roupas de couro e avatares com óculos espelhados, todos ostentando armas de alta tecnologia e implantes subcutâneos, enquanto discursavam com o palavreado da cidade, diretamente de Neuromancer. O Distracted Globe ficava localizado na intersecção do hemisfério ocidental da Boulevard e da Avenue, 2 ruas muito bem iluminadas que se estendiam completamente ao redor do planeta ao longo do Equador e do principal meridiano. A discoteca em si era uma enorme esfera azul cobalto de 3 km de diâmetro, 30 metros acima do solo. Uma escada flutuante de cristal levava até a única entrada do local, uma abertura circular na parte inferior da esfera. Fiz uma grande entrada ao chegar em meu DeLorean voador que eu havia conseguido completando a missão de volta para o futuro no planeta Zemeckis. O DeLorean estava com um capacitador de fluxo que não funcionava, mas eu havia feito diversos incrementos em seu equipamento e sua aparência.
Primeiro, eu havia instalado uma inteligência artificial chamada Kit no painel com um scanner vermelho do filme Super Máquina para combinar, comprado em um leilão online, acima do radiador do DeLorean. Depois, equipei o carro com um oscilador, um equipamento que permitia que ele passasse por material sólido. Por fim, para completar o tema do superveículo dos anos 1980, colei um logo dos Ghostbusters, caça-fantasmas, em cada uma das portas do DeLorean, e então acrescentei placas personalizadas nas quais estava escrito Ecto 88. Eu o tinha adquirido havia poucas semanas, mas meu DeLorean, que viajava no tempo, caçava fantasmas, era uma super máquina e ainda atravessava qualquer coisa. Já tinha se tornado a marca registrada de meu avatar. Eu sabia que deixar meu carro bonitão estacionado em uma zona de combate era um convite a roubo. O DeLorean tinha muitos sistemas anti-furto instalados, e o sistema de ignição era tipo Max Rock era tipo Max Roktansky, de modo que se algum outro avatar tentasse a partida, a câmara de plutônio causaria uma pequena explosão termonuclear, mas manter meu carro em segurança não seria um problema ali, em Nenoir. Assim que saí do DeLorean, coloquei um feitiço de encolhimento nele, reduzindo-o instantaneamente ao tamanho de um carrinho de brinquedo, Matchbox. E então guardei o DeLorean no bolso. As zonas de magia tinham suas vantagens. Milhares de avatares estavam reunidos perto dos campos de força com cordas de veludo, que mantinham todas as pessoas sem convite afastadas. Enquanto caminhava em direção à entrada, a multidão me bombardeou com insultos, pedidos de autógrafo, ameaças de morte e declarações emocionadas de amor eterno. Meu protetor corporal estava ativado, mas surpreendentemente ninguém atirou em mim. Mostrei meu convite ao rapaz da porta e então subi a longa escada de cristal que levava para dentro da discoteca. Entrar na Distracted Globo era mais que desorientador. O lado de dentro da esfera gigante era totalmente oco, e sua superfície interior, curva, servia como bar e longe do... O lado de dentro da esfera gigante era totalmente oco, e sua superfície interior curva servia como bar e lounge do clube. Assim que passávamos pela porta, as leis da gravidade mudavam. Independentemente de onde você caminhasse, os pés de seu avatar aderiam ao interior da esfera, de modo que era possível caminhar em linha reta ao topo da discoteca e então descer pelo outro lado, terminando de volta onde havia começado. O enorme espaço no centro da esfera servia como a pista de dança de gravidade zero da discoteca. Era possível senti-la apenas saltando, como o super-homem voando e se jogando no ar. Ao passar pela entrada, olhei para cima, ou na direção que era acima para mim no momento, e olhei bem ao redor. O local estava abarrotado com centenas de avatares caminhando como formigas do lado de dentro de um balão gigante. Outros já estavam na pista de dança girando, voando, rodando e se mexendo no ritmo da música, que ressoava de caixas acústicas esféricas flutuantes espalhadas pela danceteria. No meio de todas as pessoas que dançavam, uma grande bolha transparente estava suspensa no espaço, no centro do local. Aquela era a cabine onde o DJ ficava cercado por mesas, picapes, discos e botões. No centro de todos aqueles equipamentos estava o DJ, que começaria a animar a festa, o R2-D2 trabalhando duro, usando seus vários braços robóticos para realizar as mixagens. Reconheci a música que ele estava tocando, um remix de 1988 de Blue Monday, do New Order, com muitas amostras de som de Star Wars misturadas. Enquanto me aproximava do bar mais próximo, os avatares pelos quais eu passava pararam para olhar para mim e apontar em minha direção. Não prestei muita atenção neles porque estava ocupado procurando por Artemis. Quando eu cheguei ao bar, pedi um Pan-Galactic Gargler Blaster para a garçonete Klingon, que atendia no balcão, e virei metade de uma vez. Então sorri quando R2 começou outro clássico dos anos 1980, Union of Snake. Eu disse, por força do hábito, Duran Duran 1983. Nada mal, espertão. Ouvi uma voz familiar falando alto o suficiente para ser ouvida em meio à música. Eu me virei e vi Artemis atrás de mim. Estava usando uma roupa de festa, um vestido azul metálico que parecia coberto por tinta spray. Os cabelos pretos de seu avatar estavam bem penteados e lisos, emoldurando perfeitamente seu lindo rosto. Ela estava de arrasar.
Ela gritou para a garçonete. Glenmorangie, com gelo. Sorri, o drink favorito de Connor MacLeod, de Highlander. Cara, como eu amava aquela menina. Ela piscou para mim quando sua bebida apareceu. Em seguida, bateu delicadamente o copo no meu e bebeu tudo num gole só. O volume da conversa dos avatares a nosso redor ficou mais alto. Os rumores de que Parzival e Artemis estavam ali conversando no bar já se espalhavam pela discoteca toda. Artemis olhou para a pista de dança e de lá para mim. E aí, Percy? Está a fim de sacudir o esqueleto? Ela perguntou. Franziu o senho. Não se você continuar me chamando de Percy. Ela riu. Naquele momento, a música parou e a discoteca ficou mais silenciosa ainda. Todos olharam para cima na direção das picapes onde R2-D2 estava se dissolvendo em uma cascata de luz, como alguém emitindo luz em um episódio da série original de Star Trek. Então, houve muitos festejos quando um avatar de barba grisalha familiar apareceu atrás das mesas. Era Og. Centenas de janelas de vídeo se materializaram no ar em todas as partes da discoteca. Cada uma delas mostrava uma imagem em close de Og na picape, de modo que todos pudessem ver seu avatar com clareza. O velho mago vestia jeans bag, sandálias e uma camiseta desbotada com a estampa de Star Trek. A próxima geração. Ele acenou para os presentes e então começou a tocar sua primeira faixa, um remix dance de Rebel Yell, de Billy Idol. Todos da pista vibraram. Adoro essa música, Artemis gritou. Ela olhou para a pista de dança. Olhei para ela com incerteza. O que foi? Ela perguntou, fingindo pena. O menino não sabe dançar? Disse de repente. Ela entrou no ritmo, mexendo a cabeça, remexendo o quadril. E então deu um salto com os 2 pés e começou a flutuar e subir, indo na direção da pista de dança. Olhei para ela, temporariamente paralisado, reunindo coragem. Beleza, disse a mim mesmo. Que se dane. Flexionei os joelhos e peguei o impulso no chão. Meu avatar levantou o voo, subindo e escorregando ao lado de Artemis. Os avatares que já estavam na pista se moveram para o lado para abrir espaço para nós dois. Um túnel levando ao centro da pista. Vi algo flutuando em sua bolha, a uma pequena distância de nós. Ele estava girando como louco, remixando a música na picape ao mesmo tempo em que ajustava o vértice de gravidade da pista, de modo que, na verdade, girava a própria discoteca como se fosse um disco de vinil. Artemis piscou para mim e então suas pernas se uniram e formaram uma cauda de sereia. Ela bateu um novo rabo uma vez e se lançou à minha frente, com o corpo ondulando e se movendo no ritmo da música, nadando no ar. Então, ela se virou para mim, suspensa e flutuando, sorrindo e estendendo a mão, chamando-me para me aproximar dela. Seus cabelos formavam um círculo ao redor da cabeça, como se ela estivesse embaixo d'água. Quando me aproximei, ela pegou minha mão. Ao segurá-la, sua cauda de sereia desapareceu e suas pernas reapareceram, remexendo-se no ritmo. Sem conseguir confiar em meus instintos, carreguei um software de dança para Avatar chamado Travolta, que havia baixado e testado mais cedo. O programa assumiu o controle dos movimentos de Parzival, sincronizando-o com a música. E meus 4 membros foram transformados em ondas e mais ondas. De repente, eu havia me tornado um dançarino. Os olhos de Artemis brilharam, surpresos e felizes, e ela começou a copiar os movimentos. E nós dois nos orbitávamos como elétrons acelerados, até que Artemis começou a mudar de forma. Seu avatar perdeu a forma humana e se transformou em uma bolha amorfa, pulsante que mudava de tamanho e cor no ritmo da música. Selecionei a opção de imitar o parceiro em meu software de dança e passei a fazer a mesma coisa. Os membros e o torso de meu avatar começaram a fluir e a girar como bala puxa-puxa rodeando Artemis, enquanto cores esquisitas surgiam e mudavam em minha pele. Eu parecia o homem de plástico depois de consumir LSD, e então todos na pista de dança começaram a mudar de forma, transformando-se em bolas prismáticas de luz. Em pouco tempo, o centro da discoteca mais parecia um pântano de lava de outro mundo. Quando a música acabou, Og fez uma reverência, e então começou uma música lenta, Time After Time, de Cyndi Lauper. Ao nosso redor, os avatares começaram a se unir em pares. Cumprimentei Artemis com uma reverência e estendi a mão. Ela sorriu e aceitou. Eu a puxei para perto de mim e começamos a dançar juntos. Og colocou a gravidade da pista de dança para girar em sentido anti-horário, fazendo com que todos os nossos avatares girassem lentamente ao redor do eixo central invisível da discoteca, como partículas de poeira flutuando dentro de um globo de neve.
E então, não consegui me controlar e as palavras simplesmente saíram. Eu estou apaixonado por você, Artie. Ela não respondeu a princípio, apenas ficou olhando para mim, chocada, quando nossos avatares continuaram a orbitar um ao redor do outro, movendo-se em piloto automático. Então, ela acionou um canal de voz particular de modo que ninguém conseguisse ouvir nossa conversa. Você não está apaixonado por mim, Z, ela disse. Você nem me conhece. Sim, conheço, insisti. Sei que você é melhor que todas as pessoas que já conheci em minha vida. Você só sabe o que eu quero que saiba. Só vê o que eu quero que veja. Ela colocou a mão no peito. Este não é meu corpo de verdade, Wade, nem meu rosto de verdade. Não me importo. Estou apaixonado por sua mente, pela pessoa que você é. Não me importo nem um pouco com o lado de fora. Você está dizendo isso por dizer, ela continuou. Sua voz estava um tanto intranquila. Pode acreditar, se eu me mostrasse realmente, você sentiria a repulsa. Por que sempre diz isso? Porque sou horrivelmente deformada, ou paraplégica, ou porque tenho 63 anos, pode escolher. Não me importa se você for essas três coisas. Diga-me onde encontrá-la e poderei provar. Pega um avião agora mesmo e voa onde você estiver. Sabe que vou fazer isso. Ela balançou a cabeça. Você não vive no mundo real, Zé. Pelo menos me disse. Acho que nunca viveu. Você é como eu, vive dentro dessa ilusão. Ela indicou o ambiente em que estávamos. Você não tem como saber o que é amor de verdade. Não diga isso. Eu estava começando a chorar e não me importei em esconder dela. Está dizendo isso porque eu te contei a você que nunca tive uma namorada no mundo real? Ou que sou virgem? Porque, claro que não, ela disse. Não tem nada a ver com isso, nem um pouco. Então o que é? Quero saber, por favor. A caça, você sabe disso. Nós dois paramos de fazer nossas buscas e ficamos o tempo todo juntos. Deveríamos estar focados em encontrar a chave de Jade agora. Pode ter certeza de que é isso que Sorrento e os seis estão fazendo agora mesmo. E todo mundo. Dane-se essa competição. E o ovo, gritei. Você não ouviu o que acabei de dizer? Estou apaixonado por você e quero ficar com você, mais que qualquer coisa. Ela simplesmente ficou olhando para mim, ou melhor, o avatar dela ficou olhando para meu avatar. Sinto muito, Zé, ela disse. É tudo culpa minha. Deixei que as coisas saíssem do controle. Isso tem de parar. O que quer dizer? O que tem de parar? Acho que precisamos dar um tempo. Temos de parar de passar tanto tempo juntos. Parecia que eu estava levando um soco no estômago. Você está terminando comigo? Não, Z, ela disse com firmeza. Não estou terminando com você. Isso seria impossível porque não estamos juntos. De repente percebi um tom amargo em sua voz. Nunca nem nos vimos pessoalmente. Então, você vai simplesmente parar de falar comigo? Sim. Acho que é melhor a ser feito. Por quanto tempo? Até a caça terminar. Mas, Artie, isso pode demorar anos. Eu sei disso. E sinto muito, mas as coisas precisam ser assim. Então, para você ganhar, para você, ganhar todo aquele dinheiro tem mais importância que eu? Não tem nada a ver com o dinheiro, mas sim com o que eu poderia fazer com ele. Certo, salvar o mundo. Você é nobre pra caramba. Não seja idiota, ela disse. Estou procurando o ovo há mais de 5 anos, e você também. Agora estamos mais próximos que nunca de encontrá-lo. Não posso simplesmente jogar fora minha oportunidade. Não quero que faça isso. Sim, quer. Mesmo sem querer. É o que me pede para fazer. A música de Cyndi Lauper terminou e Yogi começou a tocar mais uma faixa dançante, James Brown is Dead, de L.A. Style. O clube começou a aplaudir. Eu tinha a sensação de que uma estaca havia sido fincada em meu peito. Artemis estava prestes a dizer mais uma coisa. Adeus, creio eu, quando ouvimos um ressoar diretamente acima de nós. A princípio pensei se tratar de Og montando a faixa, mas olhei para cima e vi grandes pedaços de cascalho caindo em alta velocidade na pista de dança, enquanto os avatares se espalhavam para fugir. Um enorme buraco havia acabado de ser aberto no teto da discoteca, perto da parte de cima do globo. E um pequeno exército de 6 entrava por ele, adentrando com decisão, atirando com pistolas. Um completo caos se formou. Metade dos avatares da discoteca correu para a saída, enquanto a outra metade empunhou armas e começaram a lançar feitiços, raio-lasers, balas e bolas de fogo aos 6 invasores. Havia mais de uma centena deles, todos armados até os dentes. Não consegui acreditar na audácia dos 6. Porque seriam todos o suficiente para atacar um local cheio de caça-alvos de alto nível, dentro do território deles. Podiam matar alguns de nós, mas perderiam alguns ou todos os avatares deles ao fazerem isso. E para quê? Não percebi. A maioria do fogo vindo dos 6 parecia direcionado a mim e a Artemis. Estavam ali para nos matar.
A notícia de que Artemis e eu estávamos ali deve ter chegado ao boletim de notícias em tempo real, e quando o Sorrento soube que os dois principais caça-alvos do placar estavam em uma zona de combate sem proteção, deve ter decidido que éramos alvo fáceis demais para sermos ignorados. Aquela era a chance de os seis derrubarem os dois maiores concorrentes de uma só vez. Valia a pena desperdiçar uma centena ou mais de seus avatares de nível mais alto. Eu sabia que meu descuido os havia levado até onde estávamos. Eu me xinguei por ser tão burro. Então, peguei as minhas armas e comecei a descarregá-las no grupo de seis mais próximos, enquanto fazia o melhor que conseguia para escapar dos tiros deles. Olhei para Artemis, a tempo de vê-la incinerar uma dezena de seis num período de 5 segundos, usando bolas de plasma azul que lançava pelas palmas das mãos, ignorando o fluxo constante de explosões de laser e mísseis mágicos ricocheteando de sua armadura transparente. Eu também estava sendo muito atacado. Até aquele momento minha armadura estava dando conta, mas não aguentaria muito tempo. Avisos de fracasso já piscavam em minha tela, e meu contador de pontos estava começando a ser afetado. Em segundos, a situação tornou-se o maior confronto que eu já tinha testemunhado, e já estava claro que Artemis e eu sairíamos perdendo. Percebi que a música ainda não tinha sido interrompida. Olhei para a cabine do DJ a tempo de vê-la se abrir quando o grande e poderoso Og surgiu de dentro. Ele parecia muito irritado. Vocês, idiotas, acham que podem invadir minha festa de aniversário? Ele gritou. Seu avatar ainda usava um microfone de modo que sua voz ressoou pelas caixas acústicas da discoteca, ecoando como a voz de Deus. A confusão pareceu parar por um minuto e todos os olhos se voltaram para Og, que agora flutuava no centro da pista de dança. Ele esticou os braços ao se virar para olhar os seis. Uma dezena de raios de luz vermelha surgiu de cada um dos dedos de Og, espalhando-se em todas as direções. Cada raio acertou um seis diferente no peito, enquanto de certa forma desviava de todas as outras pessoas sem ferir ninguém. Num milésimo de segundo, cada um dos seis da discoteca foi detido. Os avatares foram congelados e brilharam forte por alguns segundos, e então desapareceram totalmente. Fiquei boquiaberto. Aquela foi a demonstração de poder mais forte dada por um avatar que eu já tinha visto. Ninguém entra em minha festa sem ser convidado, Og gritou, com a voz ecoando pela discoteca que agora estava em silêncio. Os avatares restantes, os que não tinham fugido correndo ou que não tinham sido mortos na breve batalha, comemoraram com gritos de vitória. Og voou para dentro da cabine do DJ, que se fechou como uma carapaça transparente. Vamos retomar a festa? O que acha? Ele disse, encostando a agulha em um remix techno de Atomic, de Blondie. O choque demorou um pouco a passar, mas todos começaram a dançar de novo. Olhei ao redor para encontrar Artemis, mas ela parecia ter sumido. Então, vi seu avatar voando em direção à nova saída que o ataque dos seis havia criado. Ela parou por um momento no ar, tempo suficiente para olhar para mim.